Graça e paz a todos. Amém. Eu vou ler um verso de Zacarias, capítulo 14, versículo 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Diga, se não subir, para adorar, o Rei, não virá a chuva. Eu quero falar sobre propósitos. Todos nós estivemos sonhando com esse momento. Muitos pagaram a sua passagem 10 vezes. Muitos trabalharam muito para estar aqui nesse dia. E ao chegar em Jerusalém, muitos estarão maravilhados e alguns poderão estar decepcionados. Eu esperava algo diferente, esperava isso, esperava aquilo. E realmente pode se decepcionar. Mas uma coisa nós temos que entender: o porquê nós viemos aqui. O porquê Deus nos trouxe aqui. Amém, Jesus. Porque nós podemos ir a qualquer lugar da terra, mas a Jerusalém é o Senhor quem te traz. E Ele te traz com um propósito. E nós temos que entender qual é o propósito de Deus para que nós possamos estar aqui. O porquê Ele nos trouxe aqui. E se nós usarmos o propósito errado, nós iremos sofrer com isso. Podemos observar que aqui tem uma filmadora. Essa filmadora é para captar imagens e guardar como lembranças. Se nós pegarmos essa filmadora e usarmos ela para pregar um prego, nós vamos destruir. E a mesma coisa é o propósito com que Deus te trouxe aqui. Deus tem um propósito, e se você usar esse propósito de uma maneira errada, você vai destruir aquilo que Deus te deu, a unção, o privilégio de estar aqui. Ainda nós ouvimos um pastor dizendo: eu estive aqui alguns anos atrás, e eu errei quando estive aqui. Eu não obedeci, eu não orei, e eu paguei um alto preço por isso. Então o propósito é tudo que nós devemos observar. O porquê vir a Israel, o porquê subir a Jerusalém. A palavra de Deus diz que as famílias subirão a Jerusalém e adorarão o Rei. Aí virá a chuva. Então quando nós entendemos o propósito, a bênção de Deus virá sobre nós. Glória a Deus. Será derramado sobre nós. Aleluia. E esses dias eu estive ouvindo muitas mensagens, muitas palavras. O Senhor foi nos tocando no coração. Ainda falamos sobre Melquisedeque. E ali o Senhor me deu que o propósito que Deus tinha para com Abraão. Mas Abraão, ele também teve que entender o propósito de Deus para com ele. No momento que ele vence a guerra contra os 5 reis, e ele volta com os despojos, o rei de Sodoma chega para ele e diz: olha, me dê as almas, fica com os despojos, fica com as riquezas. E ele disse: não, nenhuma tira de sapato ou de sandália eu pegarei de ti, para que você não diga que você me enriqueceu. Então esse é o propósito de Deus para os nossos ministérios. Ainda que nós possamos sermos abençoados, porque nós buscamos a prosperidade. Muitos vêm a Israel perguntando qual é o segredo desse povo, ou por que eles são prósperos. E alguns pensam que, algumas pessoas acham que há algum segredo, algo místico. E alguns chegam a Jerusalém e começam a tocar em pedras, a adorar monumentos. Esse é o grande perigo, estar fora do propósito de Deus. Este lugar tem princípios. E não são os muros, não é a cidade que vai mudar a nossa vida. Amém? Não é a cidade é linda, maravilhosa, haverá coisas lindas, mas não é isso, são os princípios. Abraão entendeu o propósito de Deus
o que Deus queria para ele não era simplesmente dar-lhe riquezas, mas como ele iria usar a riqueza que ele recebeu. Então o que Deus está nos dando aqui são riquezas, mas o importante é como nós vamos usar essa riqueza. E Abraão, chegando diante do sacerdote, ele faz ali a entrega do seu dízimo, dizendo: o Senhor de todas as coisas me enriqueceu. É o que nós temos que fazer, reconhecer Deus em nossa vida. Amém. O Senhor nos trouxe a esse lugar para que nós viéssemos aprender a olhar para tudo que nós vimos, olhar para a terra de Israel, uma terra difícil de ser arada, mas o Senhor deu a eles capacidade e sabedoria para que eles pudessem plantar, para que numa terra seca houvesse frutas, entendendo o propósito do chamado, a chuva vem sobre a nossa terra. Glória a Deus. Houve um rei, o rei Davi, que conquistou essa cidade. E talvez um dia ele se lembrando da arca, e ele dizendo: olha, o Senhor já nos deu tantas coisas, o Senhor me fez vencer tantos inimigos, mas nós não temos a arca. E ele, como um guerreiro, ele foi buscar a arca. E sem conhecer o propósito, sem conhecer como usar, como trazer a arca, ele trouxe um carro de boi, desobedecendo os princípios. E o Senhor não se agradou. Então entendo, quando você vem fora dos princípios, ainda que você esteja fazendo por uma boa motivação, Deus não se agrada. E aquela arca trouxe ruptura entre Deus e o povo. E essa arca ficou na casa de Obed-Edom. E Davi ouve falar do que Deus está fazendo. E ele vai buscar novamente a arca. Mas só que agora, dentro dos princípios certos, dentro dos propósitos certos, como Deus determinou. E ele volta com a arca, e a grande festa, e a grande alegria, e a prosperidade. E é exatamente isso que nós estamos aqui. Aleluia. Qual é o propósito que nós estamos aqui? Para fazer turismo? Não é. Porque há cidades maiores, melhores, mais bonitas do que esta. No nosso país há. Fazer compras, muito menos. Tudo que você vê aqui, você vai encontrar em São Paulo. Não é para levar nada daqui como se fosse um amuleto ou algo místico. Qual é o propósito que Deus nos trouxe aqui? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu estou me fazendo. Senhor, por que o Senhor me trouxe novamente a Israel e a Jerusalém? Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu vim aqui, Deus trabalhou tremendamente na minha vida. E esses 4 anos que se passaram, o Senhor me fez crescer muito. Glória a Deus. Porque eu entendo o propósito de estar aqui. Estou voltando com o mesmo propósito. Amém, buscar Jesus. Sabedoria, Amém. buscar unção de Deus, Aleluia. buscar forças. Aleluia. Não vim aqui para fazer compras, não vim aqui para passear. Eu vim no propósito de adorar o Rei. Cada lugar que eu olho, eu vejo um Deus que zela pelo seu povo. Ainda que o povo não seja fiel, Ele é fiel. Então é isso que nós temos que olhar. Se Deus tem abençoado Israel, os inimigos não conseguem lhe tocar.